E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica, e hoje vamos responder questões sobre iluminismo, filosofia iluminista, que foi o nosso tema da nossa última revisão, que foi muito bacana. Foi muito bacana essa revisão, foi o tema da nossa revisão de quarta-feira. Nossa, mas foi super legal, tenho gostado muito de fazer essas revisões e hoje eu falei, eu vou responder questões. Tem questões mais antigas, questões novas, vocês vão ver que o iluminismo cai, é cobrado no Enem. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, gente. Muito obrigado a todos que curtem, todos e todas, porque isso ajuda demais o canal a crescer, o engajamento de vocês, o comentário de vocês que eu tô sempre lendo, é muito importante pra gente. E também não deixe de me seguir nas redes, pois a gente está lá tentando crescer nas redes sociais, porque é lá que a gente faz nosso trabalho, a extensão do trabalho aqui no YouTube, avisando, conversando sobre, até tirando dúvidas, produzindo material também, e na Twitch também. Essas questões eu já respondi na Twitch, inclusive, tanto o preparo das revisões, quanto as questões que eu seleciono e respondo na Twitch com quem está online lá comigo. A gente debate sobre as questões, é muito bacana, está sendo muito prazeroso. E eu chego do treino à noite, 9 horas eu tô abrindo live mais ou menos e tô lá. A gente vai até um pouco mais tarde ali, mesmo cansado, é muito prazeroso. A gente dá risada também, conta causos, eu gosto muito disso. Dá um lado mais, mais leve aí pro nosso trabalho. É isso, eu vou deixar a Twitch, tanto as redes sociais quanto a Twitch estão na descrição e também no comentário fixado. Eu tô narizinho ruim, mas essa cara de sono é porque realmente eu acordei agora há pouco, tá? Tá cedinho. E a primeira questão já vai pra tela pra vocês, que é do nosso Enem 2012, PPL, Pessoas Privadas de Liberdade. Desculpem. É uma questão sobre Rousseau. Lá na live nossa na Twitch, algumas pessoas acharam ela média pra difícil, tá? Essa questão é média, ela é média mesmo, mas algumas pessoas podem achar mais difícil. Mas é porque o texto ele pode ser um pouco confuso, mas você tem que destrinchar esse texto. Vamos lá. O homem natural, o homem na natureza, é tudo para si mesmo. Ele é tudo para si. É a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária, que se liga ao denominador e cujo valor está em sua relação com o todo. Se vai tendo barulho é porque eu estou batendo roupa, tá? Batendo não, estou secando. Que é o corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido do todo. Então tem pontos aqui que são muito importantes e tem que saber sobre Rousseau. Então por isso eu indico, se você não assistiu nossa live, nossa revisão, assista. O que o Rousseau fala sobre o estado de natureza? Ele é um dos contratualistas. Ele fala que no estado, ele se opõe ao estado de natureza hobbesiano e ao do John Locke, mas principalmente ao de Hobbes, porque o Hobbes fala que o homem é selvagem, é mau, né? Ele não fala, mas o livro mostra que o Hobbes fala que o ser humano ele mata por sentimento. Quando o estado de natureza seria aquele período sem estado, sem leis, quer dizer, né? É o contrário do estado civil. O Rousseau, ele fala assim, não, o ser humano em sua natureza, se a gente não tiver lei, ele não é mau, ele é bom. É o famoso bom selvagem, porque ele só precisa comer, dormir e beber água. Então ele não tem por que matar outras pessoas. Quando ele vai se juntando com outras pessoas por interesses em comum, aí ele forma uma sociedade. E aí ele sai dessa sua natureza. Para o Rousseau, o que está escrito lá? O homem natural, nessa concepção que eu falei para vocês de estado natural, ele é tudo para si. Só depende dele. É ele pronto. Ele precisa beber água, ele precisa procurar água, precisa pescar, precisa caçar, precisa se alimentar. É a unidade numérica. É absoluto. Mas aí, depois fala assim, quando ele volta, ele forma a sociedade, aí ele deixa de ser absoluto, ele deixa de ser um cara mais importante para ele mesmo. Ele precisa se relacionar com outras pessoas, isso é a sociedade. Então ele vira uma unidade fracionária, que se liga ao denominador, cujo valor está em relação com o todo, que é o corpo social. Aí ele já não é mais absoluto, ele é uma fração de um todo. Então, natural
o ser humano, para o Rousseau, ele é absoluto, depende só dele. Quando ele vira sociedade, ele é uma parte dessa sociedade, ele é uma fração. Ele fala, as instituições sociais, que já dentro da sociedade civil, elas tiram esse homem da natureza e colocam ele, né, melhor sabe desnaturar. Desnaturar é tirar a natureza desse homem, retirar-se sua existência absoluta para lhe dar uma relativa. Agora ele é para a sociedade. A visão de Rousseau em relação à natureza humana é uma questão sobre a natureza humana. Conforme expressa no texto, a gente já destrinchou esse texto, ó. Diz que o homem civil é formado, o civil já é com a sociedade, é formado a partir do desvio de sua própria natureza. B, as instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural. Então, as instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural. C, o homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele. D, o homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto. E as instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político. Para pensar sobre o que a gente já falou de Rousseau, o que está escrito no texto, lembrando de revisão. Alternativa correta é a alternativa A. O homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. O que ele quer dizer com isso? O civil, já em sociedade, ele é formado depois que ele é desnaturado. É o desvio de sua natureza. Ele deixa de ser absoluto, se desvia e se torna uma parte de uma sociedade. Por isso, o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria... A sua natureza é absoluta, se retira essa parte absoluta e ele vira uma fração da sociedade. Então, é o desvio, alternativa A, o texto falou isso pra gente. As outras estão erradas por quê? A B fala assim, as instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural. Não, se desvia da sua essência natural, não forma de acordo com a sua essência natural. A B diz assim, o homem civil é um todo no corpo social. Errou, porque o homem civil, ele é um pedaço no corpo social. O texto falou isso, não é o todo. O texto falou isso. A D diz assim, o homem é forçado a sair da natureza para ser absoluto. Ele é absoluto na natureza. Olha só o comecinho do texto do Rousseau. E a E diz assim, as instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político. Errou, elas não expressam a natureza humana. Olha lá, acompanha comigo, deixa eu ver aqui, na quarta linha, está escrito assim, ó. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta. Então não pode ser a E. Então, alternativa correta, alternativa A. Eu quero que vocês me deixem nos comentários ou no chat para quem estiver acompanhando em estreia o que acharam dessa questão, tá bom? Vamos para a próxima. Você tem um texto, é uma questão sobre John Locke, é um texto bem interessante de se pensar. Aí depois do texto entra a questão, tá bom? O texto abaixo de John Locke revela algumas características, uma determinada corrente de pensamento. Eu só quero avisar vocês que a tradução desse texto está um pouco confusa, mas o texto dá para entender. Mas a tradução desse texto está faltando algumas letras, eu não sei... Tá faltando, mas dá para entender o que ele quer dizer, tá bom? Abre aspas. Se o homem no estado de natureza é tão livre... agora é o Locke falando do estado de natureza, não é mais o Rousseau. Conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posse, eu falei, é senhor de tudo. Lembra a concepção do que é o estado de natureza. Igual ao maior ou maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se ao domínio e controle de qualquer outro poder? Então é o seguinte, se no estado de natureza o homem é absoluto, é dono de tudo, ele é super livre, por que ele vai querer ter leis? Se no estado de natureza ele é absoluto, segundo Locke. Aí ele responde. Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta. Ser absoluto e ter esse total liberdade, é muito incerta. Está constantemente exposto à invasão de terceiros.
Porque pensa bem, se é senhor de tudo, todo mundo é senhor de tudo. Imagina o caos. Eu falo assim, as pessoas podem, você está constantemente exposto a invasão porque você não tem leis. Sendo todos senhores, tanto quanto ele. Todos são senhores, tanto quanto ele. Todo homem igual a ele, e na maior parte, poucos observadores da equidade e da justiça. O proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado, porque todo mundo é super livre. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. Ele tem que abandonar e formar uma sociedade. E não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que já estão unidos. Aí é que tem um errinho, né? Ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, liberdade e dos bens, as que eu chamo de propriedade. O Locke, ele é aquele cara que faz a defesa, tá? O John Locke, ele é o cara que faz a defesa que diz que você tem os direitos inalienáveis, que não se pode retirar: vida, liberdade, propriedade. É uma questão antiga, para vocês verem, né? Enem 2000. Esse é o que eu fiz. Do ponto de vista político, que eu me lembro, podemos considerar o texto como uma tentativa de desjustificar. Esse texto é uma tentativa de justificar o quê? Segundo o pensamento do Locke. A existência do governo como um poder oriundo da natureza. B, a origem do governo como uma propriedade do rei. C, o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana. D, a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. E o poder dos governantes, colocando a liberdade individual acima da propriedade. Para pensar. Olha só o que o Locke fala. Então você é 100% livre no estado de natureza, mas essa liberdade é perigosa, porque todo mundo é 100% livre. Então você está sempre sujeito à invasão de terceiros. É isso que ele fala. Certo? Então é isso. E então, para ele, as pessoas vão se juntar, formar uma sociedade para... Olha o que está escrito ali no final. Boa vontade, juntar-se a uma sociedade com outros já unidos, então já unidos, ou pretende unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens aos que chamam propriedade. Então a alternativa correta, por que se junta, por que se une em sociedade segundo Locke? Qual que é a função do governo? Alternativa D de dado. A origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. Ele era um defensor de uma democracia parlamentarista, constitucional. Não é à toa que ele participou em 1688 da Revolução Gloriosa, que fez o Guilherme de Orange subir ao poder, mas assinar o Bill of Rights na Inglaterra, que é a Declaração de Direitos, onde o parlamento assumiria as responsabilidades maiores do governo, enquanto o rei ele teria outras funções. Ele ia ser chefe de Estado, mas teria outras funções. E, segundo a concepção de Locke, lockeana, o Estado ou o governo organizado, uma sociedade civil, deve garantir os direitos inalienáveis, que são inalienáveis, sabe? Então ele deve garantir com que você tenha esses direitos, os outros tenham os direitos também, e ninguém retire um do outro. Então, alternativa D. A origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. Por que as outras estão erradas? Porque a A fala assim, a existência de um governo como poder oriundo da natureza. Não mudou, agora é sociedade civil, sabe? A B diz assim, a origem do governo como uma propriedade do rei. O rei não está acima da lei. Segundo a concepção lockeana. Não está. Ele é um defensor da democracia, da monarquia constitucional. A gente falou isso em live. A C é a mais contrária ainda, né? O absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana. Ele era contra o absolutismo, né, gente? Os iluministas são contra o absolutismo. E a E está errada porque o poder dos governantes colocando a liberdade individual acima da propriedade. A sua liberdade individual é essa liberdade plena da natureza? Não, ela não está acima da propriedade. A liberdade tem um limite. A lei tem que colocar ali um limite. Então é isso. Resposta D. Bom, vamos voltar pro Rousseauzinho aqui para fazer uma questão que, se vocês acompanharem e prestarem bem atenção, ou na live, sabem de Rousseau,
Ou principalmente se vocês assistiram, acompanharam com atenção a nossa primeira questão que a gente fez hoje, essa fica fácil. Enem PPL, que é o atual, inclusive. Estou só dando narigada aqui. Antes que a arte polisse nossas maneiras e ensinasse nossas paixões a falarem a linguagem apurada, nossos costumes eram rústicos. Não era melhor, mas os homens encontravam sua segurança na facilidade para se reconhecerem reciprocamente. E essa vantagem de cujo valor, não temos mais a noção, poupava-lhes muitos vícios. O que o Rousseau está falando? Antes que a arte polisse nossas maneiras e ensinasse nossas paixões, não era melhor, mas os homens encontravam sua segurança na facilidade. O Rousseau, o estado de natureza para Rousseau é bem diferente do Locke para o Hobbes. Se vocês lembrarem do Hobbes, ele fala assim que se mata por sentimento. O Locke está falando que você é super livre, mas é inseguro, porque você está sujeito a invasões de terceiros. O Rousseau não. O Rousseau ele já fala que é mais seguro o estado de natureza do que o próprio Locke, porque o Rousseau fala, você só precisa comer, dormir e beber. Então você não tem ambição. É o famoso bom selvagem que a gente já falou. Ele está falando, não era melhor, mas os homens encontravam sua segurança na facilidade para se reconhecerem reciprocamente. E essa vantagem, de cujo valor não temos mais a noção, poupava-lhes muitos vícios. Pronto. É uma questão aí. No presente excerto, eu já inclusive respondi isso aqui, né? O filósofo Jean-Jacques Rousseau exalta uma condição que teria sido vivenciada pelo homem em qual situação? Essa ficou bem fácil, acho que é a mais fácil de hoje aqui. A. No sistema monástico, pela valorização da religião. B. Na existência em comunidade, pela comunhão de valores. Comunhão. O nariz entupido é difícil, né? C. No modelo de autogestão, pela emancipação do sujeito. D. No estado de natureza, pelo exercício da liberdade. Ou na vida em sociedade, pela abundância de bens. Para pensar, porque essa ficou fácil, né, eu acho. Mas não é só porque a gente fez uma questão destrinchando de Rousseau agora há pouco. Eu acho que ficou tranquila. Alternativa correta, alternativa D. Ele está falando do estado de natureza, pelo exercício da liberdade no estado de natureza, certo? Mas que para ele, lembra, é o bom selvagem. Não precisa ter ambição de sair matando nem todo mundo ou invadindo propriedade de terceiros. No estado de natureza você precisa comer, dormir e beber água. Para o Jean-Jacques Rousseau. Então, alternativa D. Não é sistema monástico, não está falando de igreja. Não é existência em comunidade. Lembra que ele fala que o ser humano é absoluto no estado de natureza. Ele não está formando sociedade ainda. Não é modelo de autogestão pela emancipação. Autogestão, você pode até pensar e falar assim, mas é porque já que ele é absoluto, como a gente falou na outra questão, é uma autogestão. Mas é estado de natureza que ele está falando, é a concepção de estado natural. E não é a vida em sociedade, é anterior à sociedade. Então a alternativa correta, D. Vamos agora para uma questão sobre o secundam. Quem que é secundam, professor Pedro Renault? Sim, estamos falando de a nossa última aqui sobre Montesquieu, Barão de Montesquieu. É uma questão bem interessante de se pensar sobre a sua obra, O Espírito das Leis. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Não pode ter abuso no poder. Então o poder tem que conter o próprio poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Então o que ele está falando? Para não ter abuso, o poder tem que cuidar do próprio poder. Não dá para ter um grupo ou uma pessoa só com os três poderes. Lembrando que o Montesquieu não inventou os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O Montesquieu, ele propôs a separação dos três poderes em grupos diferentes, harmônicos entre si,
mas que se complementam, mas que não seja nas mãos só de um grupo ou de uma pessoa só. Do Espírito das Leis, ali a obra do Barão de Montesquieu. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade de um Estado. Na concepção dele, é preciso ter essa divisão. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja exercício de tutela sobre as atividades jurídicas e políticas, tutelar as atividades, ficar em cima delas. B, consagração do poder político pela autoridade religiosa. C, concentração do poder nas mãos das elites técnico-científicas. D, estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. E reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Todas vão responder, mas todas as alternativas que levarem à concentração de um poder estão erradas. Todas. Porque ele não propõe a concentração, ele propõe a divisão dos poderes. Então, pensando nesse ponto de vista e lendo o texto e sabendo sobre Montesquieu, alternativa D de dado. Estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições de governo. É preciso ter limite. Ninguém está acima das leis, a obra dele chama Espírito das Leis. Ninguém está acima das leis e pode passar do seu limite dentro das instituições públicas, dos atores públicos e das instituições do governo. Ninguém está. Certo? Olha só o que ele fala lá no começo. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo próprio poder. Por que as outras estão erradas? Algumas pessoas podem achar, mas por que a está errada? Né? Pode ter confundido. Exercício de tutela sobre atividade jurídica e política. Tutela de quem? Alguém vai tutelar e vai organizar essa tutela, vai falar assim, aí você está concentrando poder. Sabe? Não é isso. Os poderes são independentes entre si e harmônicos entre si. Não é, tem que ter uma tutela sobre a atividade. Compreenderam? Tutelar no sentido de vai ter alguma instituição que vai ficar de olho em cima ao ponto de, na verdade é isso, você está tirando a liberdade, você está basicamente concentrando poder. A B está errada, porque a B fala de questão religiosa, não é a concentração, é consagração do poder político pela autoridade religiosa. A C falou em concentração do poder nas mãos das elites, concentrou num grupo. E a D está errada porque fala de reunir forças de legislar, julgar e executar nas mãos do governante eleito. Ah, professor, mas falou eleito. Não interessa se é eleito ou se é ditatorial, se é alguma coisa absolutista, rei, sei lá o quê. Concentrou, perdeu. Entendeu? Na concepção do Montesquieu. Concentrou não é legal. É dividir. Então você tem que estabelecer limite aos atores públicos, que são os governantes, eles têm limites, eles não estão acima da lei. E as instituições de governo. O legislativo não pode chegar no executivo e fazer o poder do executivo, assim como não pode fazer do judiciário. Compreenderam? Alternativa D. É isso, eu espero que vocês tenham acertado, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários, lembra, o engajamento de vocês é muito importante para a gente continuar crescendo, fazendo o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, amo vocês e é de todo o coração do mundo. Um grande beijo, fui!